Amém. Então, como você disse, foi um programa muito tenso, né? E em todo momento eu estava confiante em Deus, porque eu fiz bastante jejum, fiz uma semana de jejum. A minha família, eu pedi oração para minha mãe jejuar. E a gente trabalhou espiritual para gente, para mim estar, né, participando daquele programa. A minha infância foi, eu lembro da minha infância não foi assim muito boa, foi uma infância mais conturbada. E tem algumas coisas assim que eu não gosto muito de mencionar pela exposição, mas desde a minha infância já tem alguns fatos que aconteceram na minha infância que pode sim, né, causado influência da homossexualidade e após Certo. e eu crescendo eu já teve influência para ir para a transexualidade também. Eu tive meu primeiro beijo na infância lésbico. Eu estava posando na casa de uma pessoa, era criança, e essa Uhum. menina falou para mim assim, vamos brincar de namorado? Aquilo me pegou de surpresa. Mas só que eu aceitei naquele momento ali, não tinha noção de nada, nunca tinha beijado alguém. E aconteceu, mas só que eu não gostei. Não gostei. E na minha pré-adolescência tive um trauma de abuso. Eu não gosto de tocar nesse assunto. Andei ficando com alguns meninos, de beijo só. Nunca tive aquele sentimento assim forte por eles. Só que tinha uma professora, aí eu comecei, eu tinha uma professora que ela chamava muito a minha atenção. Só Uhum. que eu achava que seria uma amizade fora do comum. Assim, não, eu tenho uma amizade muito especial por ela. Assim, eu ansiava para vê-la, né? Os dias que eu tinha aula com ela, eu achava ela muito bonita. E Uhum. ela, de certa forma, me atraía, mas só que naquela fase ali eu não identificava que eu estava tendo um desejo ali para aquela mulher. E o tempo passou, e depois eu tive namoro sério com o homem daí. Depois daí eu fui ter um Tá. relacionamento com o homem. Então, eu vou mencionar do último namoro que eu tive, né? Era eu não sei identificar, mas só que, tipo assim, depois que eu fiquei com uma mulher, eu vi a diferença, porque quando eu beijei a mulher pela primeira vez, eu senti uma coisa que eu não sentia quando eu beijava um menino. E você acredita que a sociedade moderna, que tudo isso influencia hoje uma pessoa a se desviar daquilo que Deus nos criou? Eu creio muito nisso. Uhum. Isso te incentivou bastante? Incentivou, sim, né? Para a homossexualidade, não, mas para a transexualidade, sim. Qual a diferença quando você fala homossexualidade e transexualidade? Eu queria entender isso. Né? A homossexualidade foi, né, quando você tem o desejo, né, pelo mesmo sexo, né? E a Tá. transexualidade é quando você tem a necessidade de mudar, né, sua identidade de gênero. E, Eu descobri, né, o desejo homossexual, tá. né? Onde eu fui assumir ali. Mas sabe quando eu fui para a homossexualidade, eu vi que não era só aquilo. Quando eu fui viver, né, o relacionamento homo, eu percebi que eu precisava de algumas mudanças. Foi onde eu despertei a vontade de cortar o cabelo, de me vestir como um homenzinho. Aí eu pensei, não, sou uma lésbica machinho, né? Que né, é Uhum. natural ver, né? Sim. Mas quando eu fiz essa pequena mudança aí eu já vi que não era só aquilo também. Eu falei assim, e eu conversando com outra colega que era lésbica, que também era machinho igual eu perguntei para ela, os seus seios te incomoda? E ela falou, não. Aí eu comecei a me questionar assim, então eu não sou lésbica, eu sou trans, porque o meu me Porque você incomoda. incomodava. Me incomodava. E outra coisa, quando mesmo eu tinha, sem tomar hormônio, eu só vestindo roupa, com o cabelo cortado igual de homem, as pessoas já me confundiam. Quando alguém confundia eu como homem, eu comecei a gostar daquilo. Eu falei assim, eu quero ser homem. Comecei a pesquisar mais sobre transição. E Uhum. foi bem normal. Depois, assim que eu aflorei aquela ideia que eu sou trans, aí depois eu assisti a novela Força do Querer, né? Que ali teve um passo a passo certinho ali, né? De como ir atrás da transformação. E até vou fazer um parênteses nisso, né? A gente, como pastor, está sempre ensinando as pessoas para cuidar o que assiste, porque o pecado vem pelo olhar, né? Então, você, Exatamente. olha só, eu já vi você falando outras vezes a respeito dessa novela. Eu acho interessante que você diz que ali você aprendeu o passo a passo. Olha o perigo, né? Exatamente. Porque na novela ali, né? É, é a,
o personagem que estava fazendo o homem trans, ele ensinava até a forma que ele aplicava a testosterona, né? Procurava em academia, que era a forma ilegal de você procurar um hormônio. Tudo isso passou na novela, que ele ia para procurar o hormônio nas academias. Aí Eu não sabia disso. E foi aonde eu descobri que não precisava de eu procurar um médico para mim tomar hormônio. Você fez sozinha? Eu fui sozinha, porque ali eles ensinaram como é que fazia o... Eu coloquei muitas coisas em risco, por exemplo. Eu poderia, dependendo quando você vai tomar, se você vai fazer a transição, né, a terapia hormonal corretamente, você passa por, nossa, muitos exames, porque é muito sério, né? Porque ele mexe com tudo do seu corpo. Então, o que eu fiz é errado, porque eu poderia ter, né, conseguido coisas graves para a minha saúde. E quando você resolveu fazer tirar o seio, né? Vamos falar assim. É isso. Você passou por algum psicólogo? Outra coisa que eu fraudei também. Isso. Para fazer a cirurgia, era necessário ter um laudo psicológico ou psiquiatra para você conseguir fazer cirurgia. E eu comprei esse laudo psicológico. Você não acha que eles estão facilitando nesse sentido? Com certeza, né? Porque eu poderia, tipo assim, é uma coisa muito, muito grave, séria, né? Porque você poderia até ter comprado laudo, autorização, mas chegasse lá os médicos terem falado, não, mas espera um pouquinho, vamos conversar aqui de novo, vamos ver de novo se é isso mesmo que você quer fazer, né? Mas no mundo atual que nós estamos, eles estão realmente facilitando essa transição, concorda? Não, com certeza estão. Aí depois de bastante tempo de transição, aí que eu fui fazer acompanhamento, fazer exames, fazer certinho. Era esse teu processo quando você era aquele rapaz? Cada passo que eu dava, aquilo nunca era suficiente para mim. E eu tinha muito crise assim, de ansiedade, assim, de eu pegar uma tristeza assim, que eu não sabia de onde que vinha. Eu me trancava muito no quarto, às vezes queria estar sempre isolada. E a sociedade, como é que te recebia? Recebia bem, porque eu troquei todos os meus documentos, então ninguém sabia que eu era trans, né? Assim, só trabalhei um ano numa empresa que ninguém sabia que eu era trans. Era um tormento. Porque você estava vivendo numa mentira, né? Sim, sim. Eu tive que instaurar um serviço muito braçal, que era serviço de homem mesmo, porque sempre que soubesse que eu era trans, eles nem me contratavam, porque no meu setor era só homem. Era um serviço super pesado, mas pesado mesmo. Eu já trabalhei de servente, de pedreiro, mas só que essa empresa superava o peso que eu fazia lá. E, tipo assim, eu tinha que provar que eu era homem ali, porque é o que tinha. E eu ia pro vestiário, aquele monte de homem, eu tinha muito medo. Eu ficava aquela pressão psicológica, eu ficava pensando, será que alguém de fora conhece eu e conta, imagina que conta para alguém daqui de dentro, né, que de fato, né, eu sou trans, e eu tinha muito medo, porque toda vez que eu ia pro banheiro, eu sempre ia na cabine, eu ficava, será que esse cara não vai reparar, porque esse cara é estranho? Eu sabia. Às vezes eu estava numa roda de amigos, assim, eu evitava falar, porque eu sempre tinha comigo que parecia que a minha voz não era grossa o suficiente, e eu tinha medo de alguém desconfiar que tinha uma coisa diferente comigo. Era uma loucura. Eu vivia sempre preocupada. Assim, O que te fez? Quem foi o pastor que fez a tua cabeça? Não teve pastor, né? O bom pastor, né? Jesus Cristo, porque só ele que salva. Só ele que restaura. Para mim, até hoje, eu não consigo nem acreditar que eu nunca pensei em voltar atrás dessa transição. Tá, me conta. Onde você estava? O que foi? Olha, você acredita que 15 dias antes de eu tomar a decisão, eu bati o pé com um casal de amigo meu, eles falaram assim, Edward, se você arrepender, eu falei, eu sempre falava muito firme, assim, eu nunca vou me arrepender, assim, né? Eu tinha certeza quando eu tomei essa decisão, eu jamais vou voltar atrás, né? Eu falava, sempre muito firme, e eu estava passando por um problema, assim, bem sério, assim, na minha vida. Estava passando um perrengue, né? Eu estava num perrengue danado e eu precisava muito de Deus.
eu estava num problema tão sério que era só Deus para me ajudar naquele momento. Eu, assim, eu clamava a Deus, assim, no meu dia, assim, para me livrar daquela situação. Às vezes eu tinha que, no meu trabalho, eu tinha que ir no banheiro várias vezes orar para pedir para Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia, que eu preciso me livrar disso. E aí eu comecei a orar, pedindo para Deus para me libertar de alguma coisa, né? Isso aí. Vou mencionar aqui. Aí, mas só que Deus não me ouviu. E eu fiquei naquela, meu Deus, eu preciso de Deus. Todo dia era aquela luta, aquela luta, aquela luta. Vamos Um fazer um problema que não saía de parênteses mim. aqui. Vamos. Você disse que estava orando e Deus não te ouvia. Isso foi Não me ouviu. forte. Foi forte. Você é uma mulher, criação perfeita de Deus, e você estava andando num caminho diferente do que Sim. Deus fez para você. E você se ajoelhava orando como homem, mas você não era um homem. E você mesma diz, ah, é de chorar isso, sabe? Que Deus não Ele te não me ouviu. ouvia. E como é Na que as verdade, pessoas eu querem creio que Deus. dizer Sim. que Deus é obrigado a aceitar as pessoas do jeito que elas são? Não era sobre a transição que eu queria a resposta de oração, né? Mas naquele momento eu percebi que todo dia eu nunca precisei tomar calmante, nenhum tipo de remédio assim contínuo, né? Naqueles dias que eu estava passando por aquela tribulação, eu precisava de tomar remédio para mim conseguir dormir e para mim poder trabalhar, que a minha mão tremia de um estado que eu trabalho com navalha, então minha mão não podia tremer. Então, a minha mão tremia, tremia, não conseguia, aquela inquietação não saía de mim. E eu entrava no banheiro várias vezes durante o dia do meu trabalho para poder orar para o Senhor, Senhor, me livra disso, me livra disso. Mas só que Deus não me ouviu. Mas só que foi através desse perrengue que eu tive que eu comecei a acordar para a vida. Eu falei assim, meu Deus, eu só procuro Deus na hora que eu estou precisando? Eita, meu Eu me Deus! perguntei, e agora? E eu, a partir daquele terreno que eu estava passando, que eu precisava que Deus me ajudasse, eu tomei uma decisão. Eu preciso ser pontual com Cristo. Porque Oh, eu não posso procurar Ele só na hora que eu estou atribulada, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, que eu estou doente. Eu tenho que buscar Deus todos os dias. Foi aonde eu falei assim, não, nem que seja 15 minutinhos por dia, eu quero ter uma disciplina de oração. E foi a partir daí que eu tomei a decisão. Eu preciso orar todos os dias, mas só que eu decidi orar só, eu não queria destransicionar. Sim, sim. Eu só tomei a decisão de orar todos os dias. Mas você deu o primeiro passo. O primeiro passo. Foi aonde eu dei liberdade, né, para ouvir a palavra de Deus. E, tipo assim, até aí aquele problema continuava, aquele terreno que eu estava passando. E eu tinha que, para mim dormir, eu tinha que tomar calmante, coisa que eu nunca precisei tomar e não preciso até hoje. Eu tomava calmante e eu comecei a assistir musiquinha à noite para conseguir descansar minha mente. E a minha mente estava uma guerra. E eu comecei a ouvir bastante música, barulho de chuva, isso, aquilo. Aí, numa daquelas músicas que eu colocava para me dormir, veio referência de um vídeo do pastor Antônio Júnior. Aí, onde eu comecei a acompanhar o vídeo do pastor Antônio Júnior todos os dias, que ele postava de manhã, à tarde e à noite. Aí, comecei a acompanhar a oração dele. E eu comecei a me apaixonei por Cristo. Cada dia ele trazia uma mensagem diferente, né, do poder de Deus, e aquilo foi entrando no meu coração. Assim, esse Deus é perfeito, esse Deus não erra, esse Deus me fez mulher, e eu preciso voltar atrás, porque eu sou mulher. Que lindo, meu Deus do céu! Não tem intenção nenhuma de mudar. Eu falei para você 15 dias antes, eu falei com os meus amigos, eu nunca vou mudar. E eu falava muito firme. E eu vi na minha oração, no meu coração, as escamas foi caindo, e a verdade foi entrando ali. E eu falei assim, não. Aí começou a guerra. E eu preciso voltar atrás. Viu, Me deu aquele desespero. Eu sou mulher. Sabe por que é fantástico o teu testemunho? Porque você não estava nem dentro de uma igreja, né? Olha só, você começou a buscar a Deus no pecado, né? Sim. Como Deus fala, vem do jeito que você tá, né? Sim. E aí você começa a ter um encontro com Ele no teu secreto. E Ele tocou no teu coração, porque você não conversou com o pastor Antônio Júnior, você não conversou com o pastor Flávio, com a pastora Estela, com nenhum. Você conversou diretamente com o Senhor. Eu peguei a Bíblia
de Gênesis a Apocalipse, em 2 meses eu terminei de ler a Bíblia, li naquele desespero, eu preciso ler porque eu acho que eu vou morrer. Porque era uma coisa assim, que eu nunca imaginei eu estar vivendo, de mudar assim, né, da água para o vinho. E até ali você ainda não tinha feito a destransição? Não tinha não. Eu li a Bíblia fumando, pensa, eu tinha visto fumar, eu li a Bíblia fumando, pitando ali. Ali eu comecei a pedir para Deus um milagre. Falei, Senhor, me faz um milagre. E se der pela minha vontade, eu voltava a ser mulher hoje, amanhã. E eu comecei a jogar na Loto Fácil. Eu comecei a fazer joguinho na lotérica, assim, Senhor, faça que eu ganhe, porque eu preciso pagar essa cirurgia, colocar meu seio de volta, fazer o laser no meu rosto, porque eu preciso, né, tirar esses pelos do meu rosto. E eu pedia para Deus aquele milagre. Só que eu achava que eu ia ganhar naquele joguinho, porque eu estava com muita fé. Com tanta fé? Aham, eu estava desesperada para voltar, né, a ser aquela mulher de Deus ali, né, que Deus me fez. E aquele medo também de morrer logo, assim, eu preciso voltar logo. E eu pedia para Deus aquele milagre. Mas só que Deus, ele atendeu o meu milagre. Mas só que não foi da forma que eu pensei. Tudo o que eu pedi naquele momento de oração, Deus me ouviu trazendo Flávio na minha vida e fez tudo que eu pedi para ele. Que era o meu leite, roupa de mulher, cirurgia, foi tudo, né? Você lembra que eu falei para você que eu estava com perrengue e Deus não me ouviu? Sim, sim. Pois é. Foi bem depois de toda a minha transformação que o meu pedido a Deus foi atendido. Foi atendido. Ai. Nossa, né? Deus é todo poderoso, né? E essa semana mesmo eu atendi um cliente e ele falou para mim assim, Suzana, se eu ouvisse essa sua história por aí, eu nunca ia acreditar. Assim, para mim não faz sentido, né? Aí ele eu não botaria fé. Poderia ser uma mentira da mídia, porque não dá para acreditar. Eu falei assim, eu concordo com você, porque nem eu acredito. Você tem desejos ainda por mulheres? Olha, pastora, eu vou dar um exemplo para você. Eu fui fumante por bastante tempo, né? E eu abandonei meu vício de fumar, mas só que, tipo assim, se eu não vigiar, eu vou voltar a fumar. E, tipo assim, a homossexualidade vai ser da mesma forma. Exato. Só que eu não dou lado para isso acontecer. Então, já tem tempo que eu não sinto desejo, mas por quê? Porque eu não estou atrás, porque eu não estou, né, focada naquilo, né? Fugindo de toda a aparência do mal. Então, o desejo não veio. Da mesma forma que eu também não estou abusando do cigarro. Se eu moscar, eu volto a fumar. Às vezes as pessoas acham, né, deixou, né, de fazer as vontades da carne, a pessoa está frustrada e está aqui, está aquilo, fica vendo a gente como coitadinho. E eu vou falar para você com toda certeza do meu coração, e verdade você. Gente, eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Eu me sinto, de fato, liberta. Não sinto vontade de ficar com mulher, não sinto vontade de nada, porque Jesus supre todo aquele vazio. Ai, que glória! Muito bom ouvir teu testemunho e sentir a verdade no teu falar.